Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa Conferência Espiritualista Universalista, né, onde o tema de hoje é confiar, né, segundo a visão espiritualista, tá? Então eu digo que confiar é a arte de soltar. Esse soltar é o soltar para receber. Então hoje nós temos uma conferência, né, sobre confiança na vida, sobre a elevação vibracional e os propósitos elevados. Quando a pessoa, o discípulo, confia na vida, a vida confia nele. Tá? Essa conferência faz parte do nosso grupo, né, de reunião espiritualista, que acontece quinzenalmente, né? O nosso grupo é O Amor é Luz, a Luz é Amor. Tá? São grupos de estudos e encontros holísticos, tá? Mas é uma conferência para o público em geral, tá? Aqui, né, eu vou trazer uma visão do confiar na vida baseando os ensinamentos do Espiritismo, Budismo, Hinduísmos e Ramatiz, tá? Não estou comparando, não tenho uma predileção, é um ponto de vista, uma conferência livre, tá? É uma alegria enorme estar aqui com vocês. E eu gosto, né, de começar tudo com uma pergunta para fazer todo mundo pensar, né, raciocinar. Pensem comigo antes de qualquer resposta. Você confia na vida? Você confia na vida? E eu não me refiro a confiar quando tudo está tudo bem, quando tudo está perfeito, quando temos saúde forte, filhos tranquilos, trabalho fluindo bem, o dinheiro não nos falta para pagar as faturas e os boletos. Nessas horas, eu nem preciso de confiança. Eu pergunto: você confia na vida quando o chão te falta? Quando algo sai do seu controle? Quando o emprego acaba? Quando vem um diagnóstico? Quando algum relacionamento desmorona? Quando a conta não fecha? Quando você pensa que fez tudo certo e mesmo assim deu alguma coisa errada? A maioria de nós, se formos honestos e sinceros, vamos admitir que não, né? Que nessas horas a confiança evapora no ar como fumaça. E no lugar desta confiança surge o instinto do medo, o desespero, a ansiedade e a necessidade, né, que acaba se tornando uma obsessão, doença, doentia, de controlar tudo e todos. E é exatamente sobre isso que eu venho trazer nessa conferência para vocês hoje. Porque tem uma relação direta, direta e profunda, entre a capacidade de confiar na vida e a nossa elevação do campo vibracional que nos conduz à realização dos nossos propósitos mais elevados. E essa relação não é uma opinião minha, ela está nos ensinamentos mais antigos da humanidade, está nas escrituras sagradas, está escrito de diversas formas. Essa relação, né, está em todas as religiões, todas as tradições, em épocas diferentes, culturas diferentes, e todas elas dizendo a mesma coisa. Confiar é a chave. Soltar o controle é o caminho. A entrega consciente é o atalho. Então, o que significa confiar na vida?
antes de colocar o que significa confiar na vida, vamos desmontar uma confusão muito comum. Porque quando se fala em confiar na vida, muita gente se confunde com passividade, com cruzar os braços e não fazer nada. E deixar o universo resolver. Isso não é confiança, isso é preguiça espiritual disfarçada de fé. Confiar não é agir. Confiar é agir sem se agarrar ao resultado. Essa distinção é fundamental. E não interpretem mal. E ela está no coração de todas as grandes tradições espirituais, esta forma. Tá? Se a gente falar de Gita, Bhagavad Gita, né? O texto espiritual mais antigo e profundo da humanidade, onde Krishna, né? Perdão, ele diz a Arjuna uma frase que revolucionou a minha forma, mas isso é pessoal, tá? A minha forma de entender a vida. Eu li assim: tens direito à ação, mas nunca os seus frutos. Pensem nisso. Você tem o direito e o dever de agir, de estudar, de trabalhar, de plantar, de se dedicar. Mas o resultado não é seu. O resultado pertence à vida, ao universo, a Deus e à lei de causa e efeito. E o que fazemos então? Exatamente o oposto. Queremos controlar o resultado. Planejamos, projetamos, exigimos, e quando esse resultado não vem como a gente imagina que ele tem que vir, ai, 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 porque raramente ele supera nossas expectativas. Sofremos, nos desesperamos, nos revoltamos. Gita não está dizendo só para a gente não se importar. Não é isso. Ele está dizendo: faça o seu melhor e entregue. Solte, confie, que a vida sabe o que está fazendo. É isso que ele quer dizer. Então, faça o seu melhor. Dê o seu melhor. Entregue. Fiz o meu melhor? Entrego. Solte. Solte para o universo. E confie que a vida sabe o que está fazendo, porque eu quero agora. Às vezes eu peço uma coisa, você pede e você quer a materialização amanhã. Mas às vezes a materialização para você saudável é daqui 2 anos. Mas você não quer esperar 2 anos. Porque 2 anos não é vitória. Porque eu já não confio. Porque se não vier, se eu acordar amanhã e não tiver ali do meu lado o que eu projetei, já não serve mais. Isso só causa sofrimento. Isso é controle. Buda diz, Buda, né, como que ele se projetaria aqui, a raiz do sofrimento. Ele diz que toda raiz, isso é, ele, há mais de 2.500 anos, a raiz de todo sofrimento é o apego. A raiz de todo sofrimento é o apego, não é o desejo. Cuidado com essa confusão. Desejar é humano. Querer uma vida melhor, um propósito, um amor, tudo isso é legítimo. E aqui não é o Buda, é eu que estou falando. É nossa obrigação querer tudo melhor, porque não viemos aqui para ter o pior. Nós, às vezes, escolhemos o pior e não queremos viver com a consequência daquilo que causamos. Então, querer ter o melhor, um amor melhor, um propósito maior, uma vida melhor, tudo isso é legítimo, é legitimado. O problema é quando esse desejo se torna garra. Quando você
agarra, fixa aquilo que você quer com tanta força, e que se não vier, eu não estou dizendo que não vem, se não vier na hora que você quer, como você quer, você se autodestrói. E o que é apego? Se não, a incapacidade de confiar. Você se agarra porque não confia. Você não confia que se soltar, a vida, ela vai te dar o que precisa. Talvez não o que você quer, na hora que você quer, mas ela vai te dar o que você precisa para aprender e ter aquilo futuramente. Esse é um verdadeiro treinamento sobre aprender a soltar. Soltar é confiar. Confiar. Se a gente olhar a visão de Ramatiz, eu amo Ramatiz. Ramatiz e a vibração da entrega, vamos dizer assim, né? Ramatiz, eh, ele publicou obras através de Ercílio Mais que são tratados da sabedoria universal. E ele trouxe ensinamentos com uma clareza muito impressionante. Ele diz que a falta de confiança na vida é uma das maiores travas evolutivas do espírito encarnado. Vou repetir. A falta de confiança na vida é uma das maiores travas evolutivas do espírito encarnado. Por quê? Porque quando você não confia, você vibra na frequência do medo. E o medo é uma vibração muito densa que existe. O medo é uma vibração baixa, ele contrai a aura, ele fecha os chakras, ele bloqueia a intuição, a inspiração, os insights, a criatividade, as ideias. Ele impede a comunicação de agir com os guias espirituais e, assim, acaba atraindo entidades de baixa vibração para o seu campo. Alguns que são seus, outros que nem são. Então, o espírito encarnado, que vive em estado de desconfiança permanente, que desconfia da vida, de Deus, do Criador, do próximo, do universo, do futuro, ele cria ao seu redor um campo magnético repulsor que expele tudo de positivo. Ele repele as oportunidades, as boas energias, os encontros kármicos positivos que estavam programados para acontecer. Vou mudar lá. Melhorou? É porque eu ponho o cabelo de um lado, né? E o cabelo ficou travando aqui. Desculpa, gente. Então vamos lá. Trava, tá? Trava boas energias. Então o campo magnético fica repulsor. Ele repulsa, ele manda embora, ele faz uma barreira, um bloqueio, para não deixar vir para nós as boas energias, os karmas positivos que estão programados para acontecer, ou os dharmas, né? Então, ao contrário disso, ali é o espírito que não confia, né? Que ele repele. E o que confia? Confiar não é de forma ingênua, é de forma consciente. Quando eu estou confiando de forma consciente, eu crio um campo magnético atrator. E esse campo magnético atrator é como um imã de sincronicidade, um imã de conexões elevadas, um imã de oportunidades. E não é porque a vida favorece este ou aquele, uns sim, outros não. Nada disso.
É porque a vibração da confiança, ela sintoniza com as frequências superiores da criação. Todo mundo pode? Todo mundo tem dentro de você. Você já tem dentro de você a confiança na vida. Você só precisa soltar. Isso é o que Ramatiz traz. E o que o Espiritismo traz? A providência divina. O Espiritismo vê como providência divina. Então, na codificação espírita, a confiança na vida, oh meu Deus, está intimamente ligado ao conceito de providência divina. Os espíritos superiores nos ensinam que nada pode acontecer por acaso, que cada experiência, cada dor, cada perda, cada obstáculo tem uma finalidade evolutiva. Não se esqueçam, de acordo com as nossas escolhas, com o nosso livre arbítrio. Mas também, às vezes, há coisas que acontecem pelo livre arbítrio não nosso, do outro, né? Isso não significa que Deus manda um sofrimento. Não estou dizendo isso. Também não estou dizendo que o universo te castiga. Também não estou dizendo isso, tá? Só significa aqui que o universo é inteligentíssimo e que existe uma ordem por trás deste aparente caos que você acha que vive. E quando algo dá errado, na nossa perspectiva limitada, pode estar exatamente dando tudo certo na perspectiva do espírito que veio para aprender. Que coisa maluca! Os espíritos nos dizem: se soubesseis o que está reservado a quem confia, não perderíeis um só instante em lamentações. É assim que está escrito. Se soubesseis o que está reservado a quem confia, não perderíeis um só instante em lamentações. É isso que está escrito. Mas veja, observa comigo. Confiar na providência não é esperar também de braços cruzados, não vou fazer nada. Só estou esperando. Não. É agir com fé. É semear com dedicação e esperar a colheita com paciência, sabendo que a semente certa, no solo plantado, no tempo certo, sempre germina. Sempre. Então, se você trouxe 4 vertentes espiritualistas para falar que a gente tem que confiar, porque tudo se traduz a mesma, quase a mesma coisa, só estamos só estão usando roupas diferentes, roupagens, né? Formas de falar, formas expressivas de esclarecer, mas, no geral, a tradução é idêntica. Então, por que é tão difícil a gente confiar? Se confiar é tão poderoso como você está dizendo, e todas as tradições dizem que é, por que é tão difícil? E por que a maioria das pessoas vive em escassez? Ou não como gostaria? Porque a maioria das pessoas vive em estado de controle permanente, tentando segurar tudo com as próprias mãos. É o maior erro. Eu vejo aqui, tá, 4 razões fundamentais para este controle permanente, tentando segurar tudo com as próprias mãos. Uma ferida de traição existencial, uma programação de medo coletivo,
e o desconhecimento das leis universais. Ok? Vamos lá. Falei ilusão de controle e ilusão de controle. Vamos começar por esta. Começa falando pela ferida. Ok, vamos lá. Então vamos lá. Ferida da traição existencial. Todo ser humano, todo sem exceção, em algum momento da vida, sentiu que a vida te traiu. Uma doença inesperada, a morte de alguém amado, um projeto que ruiu, uma injustiça que não se resolveu. E esse momento, ele está dentro de nós. E algo dentro de nós decidiu, escolheu. Eu não posso confiar na vida, porque se eu baixar a guarda, eu vou me machucar de novo. E aí vem o medo. Medo é proteção, né? E esse mecanismo de proteção é proteção de quem? Do ego. E ele funciona no curto prazo. Por quê? Porque ele evita a dor imediata. Mas a longo prazo, a desconfiança permanente é uma prisão. Você se protege de tudo, inclusive do que serve para te liberar, para te libertar. Ramatiz explica muito bem isso, com uma analogia extraordinária. Imagine alguém que se queimou num fogão quando criança. Essa criança pode decidir nunca mais se aproximar do fogo. E com isso, nunca mais se queima, certo? Mas também nunca mais vai cozinhar na vida. Ou alguém vai cozinhar para ela. Mas ela nunca mais esquece. Ela nunca mais vê a beleza numa fogueira. A proteção excessiva se torna uma limitação maior do que a própria ferida, porque ela se bloqueia de tudo para se proteger. Mas o excesso disso arruina a vida dela. Essa proteção em excesso arruina mais a vida dela do que o fogo, do que o queimado dela quando criança, no fogão. Segundo ponto, segunda razão, ilusão do controle. O controle é uma ilusão, é uma grande ilusão da mente humana, fantasiosa, prejudicial. Se bem usada, ao longo das conferências vocês vão entender que a ilusão, posso usar ela para o bem ou para o mal, mas na forma de controle é maléfica. Por que ilusão da mente humana? Porque controlar, você acredita que controlar é possível. E mais, que controlar é desejável. Nós vivemos numa civilização que glorifica, que exalta o controle. Controle financeiro, controle emocional, controle do peso, controle do futuro, controle do teu horário, controle da agenda, controle do teu sono, controle do relacionamento. Percebeu quanto controle? E quando algo escapa do nosso controle, sai das nossas mãos, sentimos que falhamos, sentimos que somos incapazes, que erramos, que não somos bons. O budismo chama isso de segunda flecha. A primeira flecha é o evento que acontece, que é a perda, o imprevisto, a mudança.
Por que segunda flecha? A segunda flecha é a que nós mesmos disparamos contra nós mesmos. E aí entra um ciclo de culpa. Eu deveria ter previsto, eu deveria ter evitado, se eu tivesse controlado melhor, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito mais isso. Se. O resto da vida, sim. A primeira flecha é o trauma, dói. Dói. Mas a primeira flecha, aqui que ele se refere, seria a menina que queimou a mãozinha no fogo quando criancinha, no fogão. Ok, é uma queimadura a evento de trauma. E o que nos destrói? A segunda ação, que aqui no caso está chamando de segunda flecha, segundo o budismo. O que essa segunda flecha faz? Ela nos destrói. Porque essa segunda flecha, por que ela nos destrói? Porque a segunda flecha, ela nasce da ilusão de que deveríamos ter controlado o incontrolável. Nós não aceitamos que o que aconteceu foi reação à nossa ação anterior. Queremos controlar o incontrolável e acreditamos que podemos. E eu vou mais além. O hinduísmo, ele é bem radical nessa questão. O conceito, segundo os princípios do yoga, significa literalmente entrega ao Senhor. Entregar ao Senhor não é submissão passiva. O hinduísmo diz que é um reconhecimento inteligente de que existe uma inteligência maior operando e que tentar controlar é como um grão de areia tentando controlar o oceano. Ou seja, se eu jogar um grão de areia ou um punhado de areia no meio do oceano, que diferença faz? Nenhuma. Então, controlar não é uma opção. Eu disse 4 razões fundamentais, né? Eu falei 2. Falei ferida da traição existencial, ilusão do controle, agora programação do medo coletivo. Programação do medo coletivo. A terceira razão é cultural, é cultura. Vivemos numa sociedade que se alimenta do medo. As notícias vendem medo. As redes sociais amplificam medo. O que mais cresce no meio de entretenimento é o que cria medo, é o que cria pânico. Faz uma palestra falando que vai dar tudo certo no ano de 2025. Teremos desafios, mas vamos vencer. Ninguém assiste. Faz uma palestra falando todas as desgraças de 2025. Mais de 5 milhões de views. É humano. É a programação do medo coletivo. A publicidade cria medo. Medo de envelhecer, medo de ficar para trás, medo de não ter o suficiente, medo de ser menos que o outro, menos do outro ser mais que você, que é a mesma coisa. Medo porque o outro é melhor, porque ele tem uma blusa amarela e a sua é azul, e é igualzinha. Mas como, mas azul é a melhor cor, e aí a sua amarela perde o valor, é a mesma blusa, você tem as mesmas coisas. É um bombardeio diário que cria um estado aqui que nós neurocientistas chamamos de hipervigilância crônica. Eu chamo de hipervigilância crônica. O sistema nervoso do corpo aqui, estou falando de corpo físico, ele fica permanentemente no modo alerta, modo hipervigilante. E quando esse sistema nervoso está em alerta permanente,
confiar biologicamente, humanamente, é impossível. Para a mente humana, se torna algo impossível. O corpo não permite. As amígdalas cerebral interpreta qualquer coisa, qualquer incerteza como ameaça, como ataque. Se você for falar com uma pessoa controladora, qualquer colocação que você fizer para ela que gere incerteza do modo controlador que ela age, ela reage com agressividade. Ela muda a postura corporal, ela muda, até as pupilas ficam dilatadas, ela se projeta para te atacar, porque você está fazendo uma ameaça. A amígdala cerebral dela reage, porque o que você está falando na mente dela é biologicamente, humanamente impossível, mas isso é uma ilusão da cabeça dela, porque é tudo possível. Ela só está em hipervigilância crônica. Ramatiz já fala disso há décadas, já falava, né, disso há décadas, tá? Décadas atrás. Que a humanidade entraria num período e que as energias de medo seriam intensificadas como prova coletiva e que os espíritos em evolução seriam testados na sua capacidade de manter a confiança em meio ao aparente caos. E nós estamos vivendo este período agora. Esse período que estamos sendo testados na nossa capacidade de manter confiança no meio do caos está sendo vivido agora. Essa palestra está sendo gravada em abril de 2026. Dia 5 de abril de 2026. Tá? Quarta razão. O desconhecimento humano das leis universais. A quarta razão é a mais simples, na minha opinião, esse aqui é meu ponto de vista, e talvez a mais triste. Sabe por quê? Mais triste? Porque muita gente não confia, porque não conhece como o universo funciona, como Deus funciona, como o Criador funciona. Não sabe, não conhece. Se você não conhece a lei da causa e efeito, se você não conhece karma e dharma, se você não conhece que tem karma positivo e negativo, é impossível confiar. Você vai ser mesmo controlador. Porque tudo vai parecer aleatório. Se você não entende que o espírito imortal vive experiências temporárias e que a morte parece o fim e que a vida é só uma injustiça, se você não compreende que cada obstáculo é uma lição escolhida pelo seu próprio espírito antes de encarnar, tudo para você parece castigo. Tudo parece castigo. O conhecimento espiritualista ou espiritual não é decorativo. Ele é funcional. Ele muda a forma como você interpreta a realidade. E quando muda a interpretação da realidade para você, muda a sua vibração. E ao mudar a sua vibração, muda tudo que você atrai para você. Tudo. Simplesmente tudo. Então, essas são as quatro razões. Sim, a próxima palestra vai ser as leis universais, para quem está perguntando aqui, tá?
Então, mais uma pergunta. Então você está me falando, Valerie, que confiar eleva a vibração? Sim, chegamos no ponto central da conferência. E eu quero que vocês prestem muita atenção aqui. E marquem e ouçam novamente esta parte. Daqui sai um curso. Daqui sai estudos para você mudar a sua realidade. Não porque você tem mais Deus e menos Deus, mais karma ou menos karma. Porque confiar na vida, você vai entender. Confiar na vida não é apenas uma atitude emocional. É um ato vibracional. E se eu vibro em alta frequência, eu atraio tudo de positivo, até aquilo que eu não pedi. Até aquilo que eu não pedi de benéfico começa a acontecer na minha vida e eu começo a agradecer. Porque o seu campo está elevado. Prestem muita atenção, porque aqui eu digo que é uma chave, como se fosse uma chave, que muda a forma como você vê, como você encara tudo. Credo, e o que isso significa? Significa que se você confia, o seu campo energético se transforma literalmente. Olhem essa figura da mulher aí sentada. Olha o campo vibracional ao redor dela. Ela está ali confiando, fazendo uma visualização holográfica. Ela só está atraindo. Mas também não basta só fazer uma visualização, uma criação. Eu tenho que, o mais importante de tudo, confiar. E confiar é soltar. Ok? Nossa, meu ciclo tá ruim. O que é essa escala vibracional? Imagine uma escala aqui. Nossa, uma escala. Embaixo, vibrações densas. O medo, a raiva, a culpa, vergonha, desespero, vingança. Imperil. Lembram da palestra do Imperil? No meio, vibrações neutras. Indiferença, apatia, rotina. O mecânico, eu faço, vou e volto. Já criou caminho neuronal, lembra? Quem é meu paciente sabe. Que eu explico muito, né? O caminho neuronal do hábito para mudar o comportamento no cognitivo. E no topo? Quem está no topo? As vibrações elevadas. Paz, confiança, compaixão, amor, gratidão, alegria. Então a confiança, ela não está no topo por acaso. É uma das vibrações mais elevadas, porque existe algo que as outras emoções positivas não exigem. Porque para ter confiança, eu preciso entregar o ego, eu preciso me render ao ego. Você pode sentir gratidão e ser controlador. Você pode sentir amor e querer garantias. Mas para confiar de verdade, confiar quando o cenário é adverso. Eu não estou dizendo confiar quando está tudo belezinha, quando tudo está fluindo bem. Agora, quando o cenário muda, quando alguma coisa se desajusta, você precisa soltar. E o ego, ele detesta soltar. Ele não solta. O ego não solta. Ramatista, eu não lembro em qual palestra dele, que ele fala, ele ensina que o ego é como um barco. O barco é útil para navegar, não é?
Mas se você se grudar no barco e não quiser soltar do barco, quando o oceano puxa esse barco para as profundezas, esse barco vira uma âncora e ele te deixa parado lá, à deriva. E você escolhe, ou você fica no barco e morre à deriva, ou você solta do barco e descobre que você já sabe nadar. E que, na verdade, você sabe nadar? Não, você sempre soube. Você já veio sabendo nadar. E você fica achando que você não sabe. Isso é a escala vibracional da confiança. Claro que isso daqui faz parte de um curso, tá, gente? Eu tô trazendo assim, mas aqui não deixa nada a desejar, tá? É um resumo muito sucinto, tá? Qual é o mecanismo energético da confiança? Quando você confia, o que que acontece no teu campo energético? No teu campo vibracional, no teu campo áurico, o nome que você quiser dar. Primeira coisa, quando eu confio, a aura, ela se expande de 2 a 3 vezes maior do que a da pessoa. Uma pessoa com medo e uma pessoa confiante, a pessoa confiante tem a aura 3 vezes maior do que a pessoa com a aura do medo. 3 vezes maior, amplificada. E uma aura expandida recebe informações sutis, recebe intuição, mais orientação, se aproximam seus guias. Agora, é você que escolhe. Quero ficar no controle pelo ego ou me rendo para soltar e confiar na vida e expandir minha aura? Como eu faço isso? É automático, é intrínseco. Eu confio, a aura expande, informação sutil, mais intuição, mais orientação, mais os mentores, mais guias se aproximam, mais orientação, mais benefício, mais coisa boa, mais eu agradeço. E mais coisa boa se repete. Segundo ponto. Então, primeiro ponto, a aura se expande, né? Segundo ponto aqui importante é: os chakras se abrem, especialmente o chakra cardíaco e o coronário. Quando eu confio, o meu coração e a minha coroa estão abertos, girando, maravilhosamente em sintonia. O chakra cardíaco permite receber e dar amor sem medo. O coronário aberto, conexão com a espiritualidade superior, com os mentores e com a consciência cósmica. Mas tudo isso eu ganho? Não, você já tem, tá dentro de você, já existe. Mas e para mim? Também, porque é para todo mundo. Igual. Ai, mas o outro não tem, porque ele não é para julgar o outro, não julgue o outro. Olhe sobre você. Não faça julgamento do outro. Ah, mas o outro está fazendo melhor do que eu. Tem para todo mundo, gente. Tem para todo mundo ser multimilionário, fazer múltiplas coisas. Não tem melhor ou pior. Isso é coisa que a gente coloca no nosso mental e acredita. Ah, que ele é melhor do que eu. As qualidades dele, mas eu sou melhor que ele em outras qualidades. E eu sou pior que o outro em outras qualidades. E as pessoas se completam. E o que acontece é que, em vez das pessoas se completarem, elas ficam numa guerra de um falar do defeito do outro, esquecendo suas próprias virtudes, suas próprias qualidades, esquecendo que tudo isso que eu estou falando de confiança já existe dentro de você e que você auto-sabota por controle excessivo, por ego exacerbado,
por não admitir. Ninguém consegue ser 100% bom em tudo, mas você quer ser. Isso não te leva a lugar nenhum, tá? Então, isso bloqueia o nosso chakra da coroa. Ele bloqueia a nossa conexão com a espiritualidade maior, com os mentores. Ele me afasta da consciência cósmica. Que consciência cósmica? Que já existe em mim, a minha conexão com o cosmo, com o uníssono, já existe. Já está em você. Terceiro ponto aqui. Vamos lá. A frequência. A frequência mental da mente está no físico, tá? Aqui é o campo físico, tá? O medo, né? Quando eu não confio, porque eu quero controlar, é porque eu tenho medo. Eu sou medroso. Mas falar que você é medroso é uma ofensa e dói. Então vamos dizer o medo. O medo, ele produz ondas cerebrais beta. As ondas cerebrais betas são ondas rápidas, aceleradas, fragmentadas e ansiosas. É a onda cerebral da desconfiança, do medo. Então eu preciso controlar tudo como uma ilusão. Quando eu confio, a confiança produz alfa, ondas alfa e teta. São ondas calmas, integradas, criativas. E é nessa frequência que surgem as melhores ideias, as melhores soluções, as soluções inesperadas, os insights, as sincronicidades, que você chama de eu tive essa ideia do nada. Mentira. Tá? Você entrou numa frequência, tá? Vou fazer um tratamento, Valerie, Alpha Healing, Theta Healing. Calma, integrado, criativo. Gamma Healing, não, Gamma Healing é para outra coisa. Eu não vou falar aqui só para não confundir vocês, tá? Né? Mas quem me conhece faz Theta Healing comigo, faz Alpha Healing, faz Gamma Healing, né? Mas tudo tem um objetivo, tá? Mas aqui é para falar que a nossa confiança, que a gente está falando do confiar, tá? Só não posso perder o foco aqui. Ele produz em nós, a confiança, ondas alfa e teta. Ondas alfa e teta são ondas integradas com as ideias, com os insights, com as criatividades. É onde eu viro a chave dos estudos. É onde eu consigo ter insights de impulsos elevados, tá? Eu vou colocar aqui uma outra situação, né? Falei do mecanismo vibracional, escala vibracional, mecanismo energético da confiança. Esse mecanismo energético da confiança, eu dividi ele em 4 partes. Recapitulando. O primeiro, eu falei que a aura se expande e expliquei da aura. Segundo, eu expliquei para vocês que os chakras se abrem, que é o cardíaco e o coronário, certo? Terceiro, falei que a frequência mental da mente, do meu cérebro, se eleva, correto? E vou falar uma quarta aqui. Seria a lei da atração. Gente, lei da atração, lei da confiança, lei da cocriação, lei da materialização. São nomes. Nomes, tá? Eu vou chamar aqui de lei da atração, mas podia estar chamando de outro nome, tá bem? Olha só, essa lei, ela opera na máxima potência.
Mas não é a lei da atração superficial, do pense positivo que tudo vem. Não. É a lei da atração, aqui eu estou me referindo como lei cósmica da vida, onde semelhante atrai semelhante. Porque eu posso falar da lei da atração de inúmeras formas. Inúmeras formas. Aqui, eu estou falando a lei da atração operando como potência máxima, baseado a lei da atração como lei cósmica da vida. Entenderam? É onde semelhante atrai semelhante. Quem vibra em confiança atrai circunstância, pessoas e oportunidades que ressoam com essa frequência, porque você está vibrando em alto. Quem vibra o medo atrai somente o que tem medo. Eu não disse que semelhante atrai semelhante? Tenho medo, atrai o medo. Tenho confiança, atrai o quê? Confiança. Melhores negócios, melhores insights, melhores projetos, melhores pacientes. Ah, Valéria, mas você atende um monte de gente querendo se suicidar. É verdade. Não se aplica. A maioria deles sai com outra visão, não é? Se regeneram, se recuperam. Não estou dizendo que eu salvo ninguém. Perceberam? Aqui eu estou falando de vibração. Ah, então semelhante atrai semelhante. Eu vou responder essa pergunta que está aqui. Então, se você atende uma pessoa que quer se suicidar, você também quer se suicidar? É porque você está atraindo isso? Não. O que que eu, quando eu acabo a minha consulta, qual é a minha vibração? É a frequência da pessoa? Eu também quero me matar? Eu também penso na minha vida em me matar? Ou eu agradeço a oportunidade de ter dado para ela uma orientação elevada, de ter dado para ela uma oportunidade dela pensar diferente, dela reorganizar a vida dela. Eu saio grata, eu saio em elevação, em gratidão por ela ter chego até mim e eu poder, ainda que ela não me escute, mas tive a oportunidade de falar sobre ela se elevar, sobre ela confiar na melhor técnica, da melhor forma, respeitando as orientações religiosas dela, orientando as crenças e os problemas dela. O problema é o que eu faço com isso. Ah, mas eu trabalho vendendo seguro o dia inteiro. Então eu tenho que falar só de morte, de acidente, de doença. Você vendeu o teu seguro. Qual a energia que você sai quando você vendeu? Quando você acaba a venda? Você sai triste ou você sai feliz? Eu consegui fazer uma venda preventiva. Eu consegui fazer uma venda que, se aquela pessoa precisar algum dia, ela está segurada. É você que escolhe a vibração que você vai ter. É você que escolhe. É você que escolhe ressoar na frequência dela, do que você falou, ou compreender aquilo e agradecer pelo que você fez. Porque se você não vender, alguém vai vender. Que seja você agradecendo. Entendeu? Ficou claro? A dúvida? Aqui, Krishna, Buda e os espíritos, tá? Tem uma convergência. Convergência, aproximação, tá? Notem
como as tradições se aproximam, né, se convergem aqui. Krishna diz: entrega-te a mim com todo o teu ser e eu te livrarei de todo o mal. É ele que está te livrando de todo o mal ou é você mesmo? É você mesmo. Solta o apego, Buda diz, solta o apego e o sofrimento cessa, acaba, finda. Solta o apego. Ramatiz diz, a confiança é o passaporte vibratório para os planos superiores. Quanto mais eu confio, mais eu elevo minha vibração, mais eu estou alinhado com os meus propósitos elevados. Porque ninguém aqui veio para viver escassez, problemas. Não viemos. Temos no nosso caminho como aprendizado. O que eu vou fazer com ele está dentro de mim. Eu posso realizar milagres impossíveis. Eu posso realizar coisas grandiosas. E o Espiritismo diz o quê? A fé raciocinada remove montanha. Acreditar. Se eu acredito, eu confio. Então, eu não quis dizer, eu usei 4 dogmas aqui, né? Não são religiões competindo. Não são. É a mesma verdade usando uma roupa diferente. É a mesma verdade. Cada uma na sua roupagem. Cada uma da sua forma de dizer. E a verdade é qual? A verdade é uma só. Quando você solta o controle e confia no processo da vida, sua vibração se eleva. E quando a sua vibração se eleva, seus propósitos mais elevados começam a se manifestar. Lembra que eu falei agora? O que você pediu e até o que você não pediu. Não porque o universo te recompensou, mas porque você finalmente parou de bloquear o que já era seu. Ah, e o universo me recompensou. Mentira. Já era seu, você só manifestou o que já tem dentro de você. Ah, e o que seria confiar? Tá. Então, aqui, eu vou falar isso agora, tá? A pergunta era: e o que seria confiar nesse propósito elevado que você cita? Ok, vou falar agora este tópico. A confiança e os propósitos elevados, tá? Então, é uma coisa que precisa ser dito com toda clareza, sem delongas, sem mimimis. Confiança na vida não é só pedir para a vida o que eu quero. Como assim? Você falou o tempo todo que era? Então você não entendeu. Assiste de novo, de verdade. Confiança na vida não é pedir para a vida o que eu quero. E agora? Confiança na vida é se alinhar com o que a vida precisa de mim. E essa inversão é a chave da mudança. Eu digo que é revolucionária, é onde muita gente se perde no caminho espiritual. É se alinhar com o que a vida precisa de mim, tá? Isso põe muita gente se perdendo no caminho da espiritualidade, tá? Vivemos numa era, né? Na era, e principalmente esse ano, né? É um ano de manifestações materiais, abundância, prosperidade, tá? Sempre foi, mas agora não é como se fosse falar, isso é a moda, né? Como se fosse falar da moda, mas isso sempre existiu. Isso sempre foi assim, tá? Mas nunca se falou disso como atualmente. Então, vivemos na era do manifeste seus desejos. Peça ao universo, visualize e receberás. Há uma verdade nisso.
Mas aqui é uma conferência espiritualista. Então aqui eu vou falar na visão espiritualista que alguns desses discursos, peça ao universo, visualize e receberá, manifeste seus desejos. E a espiritualidade diz que esse discurso ignora os propósitos da alma. O que o espírito veio fazer aqui? Né? Porque se eu falar, manifeste seus desejos, visualize e receberá, peça ao universo e tenha, vira egoísmo numa vitrine espiritual. Muito cuidado, porque aí a gente consegue e traz de volta o ego. A gente pode ter tudo com os propósitos da alma. Por isso, sabe por que você pode ter tudo? Porque por que gente ruim pode ter as coisas? Gente que você acha ruim, que eu acho ruim. Porque ele confia. Ele confia que assaltar vai dar certo, ele confia que roubar vai dar certo. Ele acredita tanto que ele rouba. E ele enriquece com isso? Mas isso é o propósito da alma? Não. Isso é o egoísmo numa vitrine espiritual, disfarçado, tá? Então é nisso que eu falo que, né, manifeste seus desejos. Então eu quero ter alguma coisa que prejudique outros. Eu saio do propósito espiritual do que eu vim fazer aqui nesta vida, nesta encarnação, tá? O propósito sagrado, que é o Dharma, né? O hinduísmo chama de Dharma, o budismo também. Cada alma encarnada tem um Dharma, um propósito, uma missão, um papel a cumprir no tecido cósmico. E quando você confia na vida e solta o controle, algo extraordinário acontece. O Dharma se revela. Ele não se revela quando você está apertado, forçado, controlando. Ele se revela quando você para de gritar e começa a escutar. Quando você para de espernear, porque não conseguiu o que queria da forma que você queria, no dia que você queria. Quando você para de empurrar a porta e percebe que alguma dessas portas se abre sozinha. Ramatiz traz um conceito, uma linguagem extraordinariamente prática. Ele diz que todo espírito, antes de encarnar, traz um plano encarnatório. E nesse plano estão as provas que escolheu enfrentar, as pessoas que escolheu encontrar, os talentos que trouxe para desenvolver, a missão que se propôs a cumprir. E este plano, ele é perfeito para você, para o seu avanço e para a tua evolução. Ele foi desenhado pelo seu espírito, em estado de lucidez plena, no plano espiritual, com a orientação dos mentores elevados. O problema é que ao encarnar, esquecemos. E ao esquecermos, tentamos criar o nosso plano, baseado nos nossos desejos do ego, nas expectativas da sociedade e no medo de não ser aceito, porque buscamos o tempo todo a aprovação do outro. E quando esse plano do ego, ele conflita, desencontra o plano do espírito, e quase sempre conflita, surge o sofrimento, a frustração e a sensação de que nada dá certo para você. Mas, na verdade, tudo está dando certo. A vida está tentando te redirecionar para o seu verdadeiro caminho
e você está criando resistência. Você está resistindo. E aqui entra um ciclo, um mecanismo circular que se retroalimenta. Confiança, entrega, elevação e propósito. Tá? Primeiro, você escolhe confiar. E confiar é um ato de vontade e não um sentimento, não é uma decisão. Segundo, ao confiar, você solta o controle. Você não solta a responsabilidade. O controle. Você continua agindo, mas não se agarra a nada, não se apega a nada. Terceiro, ao soltar, seu campo de vibração se eleva, amplifica, de 2 a 3 vezes maior do que quem tem medo. Lembrem disso. O medo que se tinha em você, ele quase desaparece. A paz aumenta. A alegria é contagiosa. E a intuição, os insights, as ideias, a criatividade, a intuição se aguça, se projeta. 4. Com a vibração elevada, os propósitos da alma começam a se manifestar um a um. Por quê? As portas certas se abrem. Porque as pessoas certas se aproximam, aparecem. As oportunidades alinhadas com seu Dharma, com seu karma positivo, ou alinhadas com seu propósito elevado, surgem de forma que o ego jamais teria planejado. E vou além. Ao ver o propósito se realizando, a confiança se fortalece e o ciclo recomeça num nível mais alto. Confiança, entrega, elevação, propósito, mais confiança e começa de novo. Confiança, entrega, elevação, propósito, mais confiança. E cada vez eu vou ficando mais confiante e mais elevado e vou fortalecendo e fortalecendo e fortalecendo. Mas aí tem uma armadilha. A armadilha que nos pega. Ai, Valéria, estava tão bonito até agora. É a armadilha da pressa. Então, retomando, né? Aqui ficou confiança, entrega, elevação, propósito, mais confiança, que é um ciclo. O ciclo maravilhoso que deve se repetir, né? Confiança, entrega, elevação, propósito, mais confiança. E cada vez eu vou me elevando mais. E a armadilha que chama pressa, é a armadilha do ser humano. A pressa, né, de apressar, é uma armadilha que destrói muita gente boa. Buda chamava a pressa de um mosquito aqui, gente, de mente do macaco. A mente que pula de galho em galho e que resulta. Que planta hoje e quer colher amanhã. Então eu peguei nessa árvore para plantar aqui, peguei uma semente e plantei. Não rego, não faço uma cova, só jogo a semente lá. Amanhã não floresceu. Eu nem adubei, eu nem cultivei, eu nem reguei, mas eu quero colher. E se eu não colher, ai, ai, ai. A vida, a vida tem ritmos.
O grão, ele não germina do dia para a noite. O bebê não nasce em um mês, né? A transformação espiritual não acontece, né? Num workshop desse, numa conferência, que é um dia, ou, né, num, num workshop que eu tenho, que são um final de semana de 8 horas. Não. Os propósitos elevados se manifestam do espírito, no tempo do espírito e não no tempo do ego. Se eu achar que é no tempo do ego, eu fico preso. Aqui está a prova máxima da confiança. Confiar no tempo. Não apenas confiar que vai dar certo, porque vai, mas confiar que vai dar certo na hora certa. E que a hora certa raramente é a hora que o nosso ego escolhe. Percebe? Não é. E para a gente praticar essa confiança no dia a dia? É uma construção diária. A teoria é bela. Posso transformar isso num e-book? Ficaria maravilhoso. Mas, se não se transformar em prática diária, vira decoração intelectual. E confiança não se aprende no intelecto. Confiança se treina, cada músculo, todos os dias. Como disciplina, compaixão. Para com o outro? Não, comigo mesmo. Então, né, eu vou deixar aqui algumas práticas individualmente simples, mas que juntas transformam a forma como você se relaciona com a vida, ok? Então a gente pode fazer um exercício matinal, eu chamo ele de rendição, tá? Quando eu me entrego, né? Todas as manhãs, antes de se levantar, antes de olhar para o celular, coisa mais importante aqui, você vai dizer em voz alta ou mentalmente: eu confio na vida, eu confio no processo e eu aceito soltar o que eu não posso controlar e me dedico ao que eu posso, a minha atitude, as minhas escolhas e o meu amor. Precisa ser nessa ordem? Não, é só um exemplo. 30 segundos, todos os dias sem exceção. Falei, 30 segundos. Vai mudar minha vida? Você tá maluca? Só faz o teste. Não precisa nem me contar depois para falar que eu tinha razão, que eu não quero ter razão. Quero que vocês façam e mudem a vida de vocês. Mas aqui é a ciência que prova que tudo que eu faço durante 21 dias ou mais começa a programar o meu sistema nervoso. Gente, alguém falou para mim que a figura estava errada, né? E eu mudei aqui. Estava com a figura que estava em francês, né? É do outro grupo, tá, gente? É a mesma palestra que teve lá em francês. Essa é a versão em português e com legenda em francês, tá? Então vamos lá. 30 segundos todos os dias. Por quê? Reprograma meu sistema nervoso. Vale, mas a palestra não é espiritual? E o seu espírito habita onde? No teu físico, tá? Pausar antes de reagir. Uma dica básica.
Quando algo sai do controle, e vai sair todos os dias, antes de reagir, respira fundo. Pergunte para si mesmo: e se isso for a favor e não contra mim? Porque nem tudo que a gente olha que é contra nós é realmente contra nós. Às vezes pode ser a nosso favor. Só que a gente não vê, a gente não sabe. A gente está tentando controlar, então a nossa visão está distorcida. Essa pergunta, quando eu faço essa pergunta, tá? E se isso for a favor de mim e não contra mim? Essa pergunta, aqui é um mecanismo, gente, científico, tá? Essa pergunta, ela desarma a amígdala cerebral. Essa pergunta, e se isso for a favor de mim e não contra mim? Ele tira do mental a ameaça e coloca no modo curiosidade. E no modo curiosidade, você não precisa controlar, porque você só é observador. E ao observar, você confia. Teremos uma palestra sobre ser o observador de si. É uma palestra muito interessante, né? Onde a gente vê ali sobre as linhas paralelas também. Muito interessante, tá? O Diário da Providência. Que nome grande, né? Todas as noites, antes de dormir, pega um caderninho. Eu tenho um caderninho, eu não tenho um diário que chama diário. Eu tenho um caderninho, é um caderninho aramado, tá? E escreve lá uma coisa, só uma. Tenho 10 coisas que aconteceu no meu dia e que não estavam nos meus planos, mas que foi positiva. Só uma. Ai, mas eu posso pôr duas? Não, é só uma, tá? É um exercício, é uma dica, tá? Mas é só uma coisa, apenas uma, que aconteceu durante o dia, que não estava no seu planejamento organizacional, mas que você, quando olhou com calma e se referiu, e se isso for a favor de mim e não contra mim? Te trouxe uma sensação positiva ou algo positivo? Vocês sabiam que, às vezes, algo que a gente está reclamando, um atraso pode ter evitado que você tivesse um acidente? Quando uma porta se fecha, pode ser que aquela porta que você achava que era maravilhosa era uma farsa, era muito ruim. Às vezes, uma porta que fecha abre outra melhor automaticamente, você não entende. Como você quer controlar a que fechou, você impede a outra de abrir. Se eu pauso e olho, e se isso não for realmente ruim? E se isso for a favor de mim e não contra mim? Você tem um problema que vira um aprendizado, e eu chamo isso de sabedoria. Em 30 dias você terá 30 evidências que a vida está operando a teu favor. E evidências são o alimento da confiança. Eu tenho que alimentar a confiança. Meditação do soltar. Posso fazer entre 3 e 5 minutos diário. Feche os olhos. Respire profundamente. Visualize nas suas mãos tudo aquilo que você tenta controlar: o trabalho, a saúde, os filhos, o dinheiro, o futuro. Veja tudo nas suas mãos. Sinta o peso. Então,
Abra essas mãos com as palmas voltadas para cima e, ao abrir, diga: eu entrego, eu confio, eu permito. Posso chamar isso de meditação do soltar? Se eu falar isso sobre o yoga, Isjabara, eu não sei falar o nome, não sei pronunciar aqui. Em hindu, na tradição hindu, chama rendição consciente. Para Buda, é entregar o que Buda ensinou. É a fé raciocinada do espírito. Lembra que eu falo da fé raciocinada? Do espiritismo? É a vibração da confiança se instalando e aumentando o teu campo vibracional, que é essa figura aí da moça que tá aqui, né, ó. É isso mesmo? É. Essa figura que tá aí o campo dela áurico, tá? Isso é muito importante. Outro exercício: escolher as batalhas. Você luta com tudo? Você não dá conta. Confiar também é saber o que não é seu para resolver. Ramatiz ensina que um dos maiores desperdícios de energia da vida, energia vital é energia da vida, energia vital é ectoplasma. Lembram disso? Tá? Olha só aqui, vem comigo. Ó, o que Ramatiz nos ensina? Que um dos maiores desperdícios da energia vital, o maior desperdício do nosso ectoplasma, é quando a gente tenta controlar a vida dos outros. Eu quero controlar meu filho que não estuda, o meu marido que não muda, o colega que não evolui. Tudo isso diante da minha percepção, percebeu? Do meu julgamento. O meu marido não muda, o meu filho não estuda, o meu colega não evolui, no meu trabalho só eu sou bom. Cada espírito tem seu caminho. E confiar na vida inclui confiar que a vida do outro também está sendo guiada. Você pode amar, pode orientar, pode fazer presença, mas não pode viver pelo outro. Não pode. Não posso fazer com o outro com que o outro viva e seja da forma que eu quero. E se não fizer, eu emburro e aí eu afasto tudo de mim. Percebe? Cada espírito tem seu caminho. E quando eu tento controlar o outro para ser como eu, é uma antítese da confiança. Tá? Estudar as leis universais. Tá? Quanto mais você entender como o universo funciona, mais fácil é confiar. Estude leis de causa e efeito. Estude reencarnação. Estude mediunidade. Estude a comunicação com o plano espiritual. Leia os clássicos do budismo. Leia a Gita. Leia Ramatiz. Leia Allan Kardec. O conhecimento espiritual não é fuga da realidade. Muito pelo contrário. Ele é a chave para interpretar a realidade de forma que o medo que te domina, ele não te domina. E a confiança se torna em você uma resposta natural. Tá? As leis universais, tá?
eu vou trazer, né, é a nossa próxima palestra, né, nossa próxima conferência no dia... Ih, que dia que vai ser, Cristal? Alguém sabe que dia que vai ser? Dia 10, né? Dia 10 de abril, na próxima palestra. Então, no dia 10, eu vou começar a falar das leis universais, tá? É a continuação dessa palestra Confiar na Vida, tá bom? E aqui, eu vou deixar por último, um último exercício. Oração. Oração, prece, rezar, o nome que você quer dar. O que mais se comprar com frequência é a coisa mais poderosa. Rezar não é para rezar, fazer prece, oração, não é uma repetição mecânica de palavras. É rezar, orar, fazer uma prece como sintonia vibratória. A prece, quando feita com sincronicidade, atinge o ato mais direto de confiança que existe. É dizer a Deus, é dizer ao universo: eu não sei o caminho, mas eu confio que tu sabes. Tem gente que não acredita em Deus. Então tá bom, acredita no universo. Então, diga a Deus, diga ao universo. Diga ao que se compraz mais da sua crença. Eu não sei o caminho, mas eu confio que tu sabes. No budismo, quando diz isso, eu não sei o caminho, mas confio que tu sabes, é uma recitação de refúgio. No hinduísmo, isso é um mantra. Eu não sei o caminho, mas confio que tu sabes. No espiritismo, é uma prece. Eu não sei o caminho, Pai, mas confio que tu sabes me guiar, me levar, me encaminhar, me direcionar para que eu confie. Em Ramatiz, é a sintonia com o plano superior. Quando eu digo ao universo, eu não sei o caminho, mas eu confio que tu sabes. Você viu que eu falei 5, 4 dogmas religiosos diferentes? Só mudou o nome, mas a frequência é a mesma. É a mesma frequência. Porque o dogma é do homem. O dogma é do homem. E aqui eu vou encerrar, né, nossa conferência, mas eu vou deixar uma história que resume tudo o que nós conversamos nesta conferência. Conta-se que um mestre zen caminhava com seu discípulo quando uma enorme tempestade começou. E o discípulo se apavora e pergunta: Mestre, o que devemos fazer agora? E o mestre respondeu: Caminhar. E o discípulo insistiu: Mas a tempestade pode nos destruir. O mestre sorriu. A tempestade pode, mas nós também podemos caminhar. Qual é a moral? Confiar na vida não é negar a tempestade, não é fingir que o vento não sopra, não é ignorar o raio, é caminhar, é continuar, é seguir sabendo que já atravessou inúmeras tempestades antes e que cada uma delas te fortaleceu e que nenhuma delas durou para sempre e que depois de cada tempestade, até do furacão, o céu fica limpo de novo. Vou deixar também algumas verdades que sustentam a confiança. O que parece caos é a ordem vista de perto demais. Você não está no controle. E tudo bem. O universo, ele não é contra você.
O universo não está contra você, ele está te redirecionando. Soltar não é desistir. Soltar é confiar que existe algo maior operando a nosso favor. Seus propósitos mais elevados se manifestam quando você para de se forçar e começa a fluir. Confie. Eu deixo uma mensagem para resumir tudo aqui. Quando você aprende a confiar em você, com essa profundidade, com essa entrega, com essa coragem, a sua vibração se eleva ao ponto que o medo não te alcança. E nesse ponto, os seus propósitos mais elevados deixam de ser sonhos distantes. Eles se tornam realidade vívida. Confia. Não porque tudo vai dar certo do jeito que você quer. Confia porque tudo vai dar certo do jeito que você precisa. Desejo paz, amor e luz, né? Confiar não é saber o destino, é saber que seja qual for o destino, você está pronto e isso está dentro de você. Então, obrigada a todos e vamos confiar na vida. Obrigada. Gratidão.